Então tá, boa noite, pessoal. Hoje é dia 23 de março, né, de 23. Essa é a nossa terceira aula de economia do setor público, né? E nós vamos continuar falando aqui sobre bens públicos, bens privados, né? A gente também vai falar sobre bens públicos puros, bens públicos impuros, né? Bens privados, mistos e não mistos, depois bens privados meritórios e não meritórios. Estou aqui estou compartilhando com vocês aqui o esquema aí que a gente viu na última aula. Vamos lá aqui só um pouquinho. Está um pouquinho lento, mas tá, vai compartilhar. Opa, que deu. Tá. Ok. Tá aparecendo, pessoal? Não. Não. Ainda não? Só um pouquinho. Não. Ainda não. Apareceu. Ele tá aparecendo. O meu já colocou. E agora sim. Então, aqui tá. Não está aparecendo ainda, mas Não, tá. eu sei, mas tá processando, né? É, acho que sim. Tá, agora vai entrar. Vamos lá. Opa, apareceu. Tá? Agora todo mundo tá enxergando, não tá? Sim. Então vamos lá. Então o que nós temos ali no arquivo ali, né? Nós temos ali um esquema, né, que eu apresentei em aula para vocês, e que inclusive tem no Moodle esse esquema, tá? E o que esse esquema mostra? Esse esquema mostra justamente, ó, viu? Tá apresentando todo ele, não está apresentando? Então, dentro de uma análise econômica, tá? Não numa análise jurídica, administrativas, nós podemos dividir os bens em privados e públicos. O que seriam os bens privados ali? Tá dando para enxergar o esquema ali, pessoal? Sim. Professor, Melhorou agora, não? isso aí tá no Moodle em que lugar? Na segunda aula? Na segunda aula. É que para mim Exatamente. ele pede autorização para entrar. Pede autorização. É que tu não está entrando com o teu e-mail, né? Institucional. Não, tô. Entrando Sim. com e-mail institucional? Tô. Eu até então... pedi de tarde autorização para entrar. Não sei se tu chegou a receber. Não, eu não olhei à tarde. À tarde eu estava envolvido no trabalho, mas amanhã de manhã eu vou dar uma olhada e te autorizo daí, tá? Hoje, depois da aula, eu te autorizo, ok? Porque eu tô com o e-mail da aula. Não sei se os colegas acessaram, tiveram esse problema também. Bom, mas eu pode pedir que eu autorize, tá? Normalmente, com o e-mail da faculdade, é autorização. Mas tudo bem, vamos ver aqui, então. O que tu tem ali, ó? Tu tem... a gente falou o que é um bem privado. É aquele bem divisível, é aquele bem que a exclusão se justifica, é aplicável, né? Através do mecanismo de mercado, através da oferta e demanda, através do preço, né? O preço é um fator de exclusão, né? O custo marginal é positivo e existe rivalidade no consumo. Essa, basicamente, são as características de um bem ou serviço privado. E o que é um bem ou serviço público? É um serviço indivisível, né? Um bem ou serviço indivisível. O custo marginal por uma pessoa a mais, pelo uso adicional de um indivíduo,
é insignificante, tá? Não existe rivalidade no consumo, ou seja, o fato de eu consumir esse determinado bem, determinado serviço público, não impede que o outro consuma. Não é excludente, ou seja, o princípio da exclusão não se justifica, né? O princípio da exclusão não é aplicável, e o mercado, o mecanismo de preço, né? O mecanismo de oferta e demanda não funciona eficientemente na maior parte dos casos. Isso seria um bem ou serviço público. Tá? Então, vamos lá. O que a gente falou dos bens ou serviços públicos puros? Né? Seria, por exemplo, o que eu falei? Eu falei do sinal de rádio. Se lembram disso em aula? Sim, do rádio e da TV aberta. De TV aberta, né? Ou a praça, ou a Redenção, né? Um parque aberto, que mais uma rodovia desimpedida, uma avenida, por exemplo, a Avenida Ipiranga, 3 da manhã. Tá? Eu consigo dividir a Avenida Ipiranga, sim ou não? Ela é divisível ou é indivisível? Não é, divisível. Divisível? Não é. É indivisível, né? O fato de ter 2 e aumentar para 3 carros na rodovia, a avenida, às 3 da manhã, vai aumentar muito o custo de trânsito da avenida, sim ou não? Não. Então, o custo marginal é insignificante. Depois, existe rivalidade no consumo? Não. Nesse horário? Não, né? Justifica-se, dado essas características, a exclusão de determinados consumidores? Não. Tá? Então, tu tem todas as características de um bem público puro. Porém, essa mesma Ipiranga, na hora do rush, às 18 horas, muda de figura. Ela continua sendo indivisível, isso sim. Porém, o custo marginal não é desprezível, tem um problema sério de congestionamento, existem engenheiros, economistas que fazem o cálculo do custo do congestionamento, né? Ou seja, o quanto custa congestionamento. Então, o custo marginal não é desprezível, né? Cada carro a mais numa rodovia congestionada, numa avenida lotada de carros, gera, né, um efeito negativo, né? O que a gente chama de externalidade negativa. São não excludentes, né? Ou seja, desculpe, então existe rivalidade o custo marginal é significativo, existe rivalidade no consumo, porque a rodovia, né, a avenida já está bastante congestionada, né? E nesses casos, a exclusão é justificável. De que forma tu pode fazer exclusão? Pode fazer exclusão de várias formas. Pode fazer exclusão por via econômica, cobrando um pedágio. Tu pode fazer exclusão, como ocorre, por exemplo, em cidades como Singapura, cidades como Londres, cidades como Nova York, tá? Aliás, Nova York nem é pedágio, Nova York é proibição, tá? Proíbe, né? Londres, por exemplo, tem anéis, né? Anéis de à medida que o carro vai se aproximando do centro, ele tem um tagzinho, tem um chipzinho o carro, e quanto mais próximo do centro o carro entra, mais pedágio ele paga. Dá para imaginar esses anéis? Sim ou não? Estabelece um ponto central na cidade, tá? Por exemplo, Big Ben, tá? E ali é o ponto central da cidade. Aí tu vai fazendo raios, vai fazendo círculos cada vez maiores. Quanto mais perto tu estiver da região central da cidade, mais pedágio tu paga. Entenderam ou não? Sim. Tudo isso devido a quê? Ao problema de congestionamento, ao problema de externalidades negativas.
tá? Externalidades negativas. Então, nesse caso específico, nessas situações, quando tu tem problema de congestionamento, isso vale ali para um parque, né? Um parque público, muitas vezes está lotado, aí tem externalidades negativas, tu tem um prejuízo gerado pelo excesso de pessoas. Nessas situações, justifica-se o quê? A aplicação do princípio da exclusão. A exclusão ela pode ser, por exemplo, outro exemplo, os marginais lá de São Paulo, o que eles fazem? Estabelecem placa, né, positiva, final par, final ímpar, né? Também não é financeiro, né, mas é um mecanismo de exclusão. Nova York tem a proibição de carros, Porto Alegre tem a proibição de caminhões em determinados horários, e por aí vai, né? Cada situação tem um critério justamente para aplicar o quê? A exclusão. Estão entendendo ou não? Mas essa exclusão ela só se justifica quando tem problemas de congestionamento. Não tem sentido tu aplicar a exclusão na Redenção agora à meia-noite. Tem alguém na Redenção? Essa hora? Até tem, né? Não. Mas pouca gente, né? Pouca gente, né? Então, no caso, nesse momento, na Redenção, tu tem ela é indivisível, tu não vai dividir por lote a Redenção, né? O custo marginal por pessoa a mais, sei lá, a pessoa vai dar uma volta de bicicleta, vai fazer corrida, vai fazer piquenique à meia-noite, né? Ok? Não existe rivalidade no consumo, a exclusão não se justifica, né? E dessa forma, nessa situação, né, não tem problema de congestionamento, consequentemente, eu posso considerar a redenção, nesse momento, um bem público puro, assim como a freeway. Uma coisa é a freeway no véspera de Ano Novo. Outra coisa é a freeway agora à noite. Já que está lotada, às 11 da noite, a freeway, essa hora. Então, tu tem situações diferentes, ok? Dadas essas situações diferentes, tu pode classificar o mesmo bem como público puro ou público impuro, né? Os exemplos clássicos que eu falei de bens públicos puros é o sinal de rádio, o sinal de televisão, a defesa nacional, tá? Que mais um farol, por exemplo, pessoal, farol de navio. Vocês sabiam como é que era antigamente para os navios chegarem no porto à noite? Não tinha o tal dos faróis? Aliás, aquela região ali, por exemplo, no litoral sul do Rio Grande do Sul, ali, Mostarda, Tavares, São José do Norte, tem vários faróis, né? Um passeio muito bonito. Não sei se alguém já fez esse passeio. Ninguém fez esse passeio? Eu não fiz. É um passeio belíssimo, pessoal. Eu já fiz esse passeio, tá? Tu tem ali a Lagoa do Peixe, tu tem dunas, faróis, né? A mistura da água, né? de lagoas com o mar, né? É muito bonito o passeio. É ruim de chegar, é ruim, porque a estrada é muito ruim, é chamada Estrada do Inferno, né? Que liga aqui, que tu vai para Viamão, entra ali em Águas Claras e desce ali para Tavares, Mostarda, São José do Norte, né? Mas é muito bonita aquela região mesmo. Então, tu tem ali a Lagoa do Peixe, tu tem toda uma reserva, né, de aves, principalmente, né? Tu tem faróis, tu tem dunas enormes, dunas de mais de 30, 40 metros de altura, né? Tu tem rios, né? Rios não, desculpa, lagoas, né? E esses faróis, eu pergunto, será que o farol pode ser considerado um bem público? Vejamos. Para que serve um farol? Alguém pode me dizer? Para sinalizar? Sinalizar o quê? Para sinalizar a costa. Lugar. É a entrada do navio no porto, não é isso? É um lugar, um local,
para que o navio não, né, saiba exatamente onde é que ele está chegando, porque ele não bata lá nas pedras, né, na entrada do porto, ou seja, para que haja segurança na entrada, quando o navio estiver entrando no porto. O momento que esse farol estiver ligado, e eu consigo dividir a luz do farol, ou ele é acessível a todos os navios que estão acessando o porto? É para todos? Então, é divisível ou indivisível a luz do farol? É indivisível. O custo Divisível. marginal divisível? A Não, luz ele é divisível? indivisível. É indivisível. Indivisível, né? Uhum. O custo marginal é desprezível ou é positivo por um navio a mais que está usando a luz? Desprezível. Beneficiando. É desprezível, né? Existe rivalidade no consumo? Não. Né? Justifica-se a exclusão? Não. Então, nós temos outro exemplo de um bem público puro. Puro. Entenderam, pessoal, o que é um bem público puro? Ficou claro ou não? O que é um bem público puro e impuro? Sim. Mas e um bem público, ele não pode ser meritório? Não. Os bens meritórios são os bens Só privado. privados, de características privadas, que geram externalidades positivas e, portanto, têm um mérito para serem tratados como se bem públicos fossem. Vou dar um exemplo: a merenda escolar. Eu pergunto, o prato, né, da merenda, ele é divisível ou indivisível? A merenda. O prato? Divisível. Não, ele é divisível. Cada um, se eu estou comendo naquele prato, vocês não podem estar comendo, né? Concordam ou não? Consegue? Então é divisível. Existe a possibilidade de exclusão? Não. Claro que existe. Tu não vai no restaurante, não te cobra um preço lá para uma laminuta? Mas ela não falou no público ali? Não, estou falando das características do prato de comida da merenda escolar. Tá, mas a merenda escolar, ela não pode ser excluída. Ela tem que Mas ser dividida não, possivelmente. calma, chega lá, chega lá. Ela tem toda, a merenda escolar tem todas as características de um bem privado. Ela é divisível, o princípio da exclusão pode ser aplicado, o custo marginal por prato de comida é positivo, existe rivalidade no consumo. Então, olhando aí para o esquema aí que vocês estão vendo, merenda escolar tem todas as características de um bem privado. Eu pergunto, ela gera externalidades positivas no consumo ou externalidades negativas? Ou não gera externalidades? Positivo. Ela gera externalidades positivas. Todo mundo concorda, né? A merenda faz com que a criança tenha menos déficit de atenção, chama a criança para o colégio, né? Ajuda na criança no aprendizado, assim por diante. Então, a merenda escolar é um bem de características privada, misto. Por que ela é misto? Porque gera externalidades positivas no consumo. E eu pergunto, a sociedade trata a merenda escolar como um bem meritório ou não? Trata a merenda escolar como se bem público fosse? Sim. Por quê? Porque a sociedade acha muito importante que as crianças pobres tenham acesso à alimentação, não é isso? Nós não nos sentimos bem quando vemos uma criança bem alimentada, uma criança feliz? Quem é que não se sente bem quando vê uma criança feliz, bem alimentada, né, satisfeita, podendo aprender? Eu me sinto bem quando vejo uma criança na escola estudando. Acredito que vocês também, concordam? Sim ou não?
Sim. Sim, professor. Então, moral da Eu não entendi, desculpa, eu não entendi ainda sobre a questão ali que tu falou, se tem exclusão ou não, que pode ter exclusão. Na exclusão é um verdade, mecanismo de preço. Tu consegue estabelecer o preço de uma laminuta num restaurante, sim ou não? sim, Ou seja, o mecanismo de preço funciona. Tu consegue estabelecer o mecanismo de preço facilmente por um prato de comida. O que é a sim, merenda escolar? Não é um prato de comida? sim, daí tu consegue ter um preço por criança, por prato. Tu poderia estabelecer um preço. Olha, R$ 10 o prato de comida no intervalo das escolas. Evidentemente que, do ponto de vista de mercado, funciona. Mas a sociedade não quer isso. A sociedade não quer ver uma criança que não tem dinheiro sentada olhando a outra comendo. Ninguém vai querer ver isso. Concorda ou não? Sim, Então, o que a sociedade faz? O que a sociedade diz? Olha, a merenda escolar, né, o prato de comida na merenda, tem todas as características de um bem privado. É divisível, o princípio da exclusão é aplicável, o custo marginal é positivo, existe rivalidade no consumo. Opa, tem todas as características de um bem privado. Bom, ele é um bem privado misto ou não misto? Se ele é não misto, ele não gera externalidades. Se ele é misto, ele gera externalidades. Todos nós concordamos que ele gera externalidades. Ok? E essas externalidades são positivas ou negativas? positivas. Então, ele é um bem privado misto que gera externalidades positivas. Eu pergunto, as externalidades positivas são significativas a ponto de a sociedade querer que a merenda escolar seja tratada como se bem público fosse? Sim ou não? Sim, Então, a merenda escolar é um bem privado, de características privadas, misto, porque gera externalidades positivas, e além disso, é meritório. Por que meritório? Porque a sociedade considera que essas externalidades são tão significativas, são tão grandes, que a merenda escolar é tratada como se bem público fosse. Está claro isso ou não? Tá claro, professor, assim, mas quando, por exemplo, eu entrei na atividade que tu colocou ali, e as perguntas me confundem mais do que as respostas, que eu dou para a resposta para uma e vejo a outra pergunta me confundiu a resposta da pergunta anterior. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos de novo, depois a gente vai nas questões, tá? Cigarro. O cigarro é um bem de característica privada ou de bem de característica pública? privado. É divisível ou não? Sim, O custo marginal é positivo? Positivo. sim, Existe rivalidade no consumo? sim, O princípio da exclusão é aplicável através do mecanismo de mercado? Sim. sim, Então, tem todas as características de um bem privado. É um bem privado misto ou não misto? não misto. Por que ele é não misto? Eu acho que Ele gera externalidades ou não gera externalidades? gera externalidades Então, ele é positivas. misto. Então, se ele gera externalidades, ele é misto. Se ele não gera externalidade, é não misto. Tá claro isso ou não? Uhum. Então, ele é um bem de características privadas, misto. Esse misto é porque ele gera externalidade. Essa externalidade é positiva ou negativa? Negativo. Então, ele é um bem. O cigarro é um bem de características privadas, misto, que gera externalidades negativas. Essas externalidades negativas, a sociedade considera que são muito significativas para ele ser tratado como demeritório?
Sim ou não? Acho que sim. Sim, né? Porque o que acontece? O cigarro ele é proibido para menores de 18, o cigarro é proibido, publicidade para cigarro. Que mais? Tu tem uma carga tributária altíssima sobre o cigarro, 70%, mais de 70% do valor do cigarro é tributo. Na verdade, seja, não tem nada positivo, né? O que é? O cigarro. Tem, para quem fuma, é positivo, né? Tu internaliza benefício, né? Tu te sente bem. O cara que fuma, eu nunca fumei, mas eu tenho certeza que a pessoa só fuma cigarro porque ele se sente bem. Como não? É uma ilusão, né, pessoa que ele se sente Bom, bem. não sei, isso somos nós que não fumamos. Se tu perguntar para ele, ele diz, não, eu gosto de fumar porque eu me sinto bem. Ele não fuma porque ele se sente mal. Né? Para ele está internalizando, na visão dele, está internalizando benefícios. A gente sabe que não, né? Até ele sabe que não. Mas naquele momento, não é o tipo cocaína, maconha, mesma coisa, raciocínio é o mesmo. Tá? Maconha, cocaína, crack são bens e serviços privados, de características privadas, misto, porque gera externalidades negativas e demeritória. A sociedade brasileira considera como demeritório. Por quê? O que diz a lei? É proibido ou não o consumo desses produtos? Cigarro não é proibido, mas outros. Eu falei de drogas agora, dessas drogas aí. São ilícitos. Cigarro é limitado, né? Tá. São ilícitos. Então é demeritório, tá? Só que ali é proibido. Mas isso vai, como eu falei, varia de sociedade para sociedade. Se tu for por exemplo, drogas leves no Uruguai, a sociedade uruguaia diz que não tem problema, a gente aceita. A gente não considera que a externalidade negativa seja significativa a ponto de a maconha ser tratada como demeritória. Entenderam ou não? Sim. Tá claro isso ou não? Isso é relativo à sociedade, né? Muda, né? Com o tempo, né? A sociedade vai mudando, né? A sociedade ela está em constante transformação, né? É tudo relativo, né? Claro, não, com o tempo as coisas mudam, né? Meu Deus do céu, né? E mudam muito, muito, muito rápido, né? Então, por exemplo, algumas sociedades consideram, por exemplo, armas, né, algo ruim, né? Para comercializar, para ter porte. Outras sociedades dizem não. Eu acho que beneficia, é bom para a sociedade. Tem outro exemplo, tem vários exemplos. Ou seja, essa questão do meritório ou demeritório, vou dar um exemplo, tá? Vamos lá, vamos pensar. A gente falou da vacina HPV, não é? A própria sociedade brasileira. O que a gente viu? Que a vacina é um bem público ou privado? De características públicas ou privadas? Ele é privado. De características privadas. Divisível, a exclusão é aplicável. Característica privada, mista e meritório, não é? Que a gente tinha falado. Depende, nem toda vacina, né? Nem toda vacina está na rede pública. E nem toda vacina esteve sempre na rede pública. Como a gente falou, a vacina da HPV, até 7, 8 anos, 10 anos atrás, ela não tinha o mérito de ser tratada como se bem público fosse. Concordam ou não? Então, a vacina ela é relativa também, relativa ao tipo de vacina. Depende do momento, depende da vacina, entendeu? Então, a HPV, há 10 anos atrás, ela era um bem de características privadas, era um bem misto, que gerava externalidades, mas a sociedade brasileira não tratava como meritória, tá? De tal forma que, se a pessoa quisesse consumir essa vacina, tinha que pagar privadamente. Moral da história, a sociedade não considerava naquele momento a vacina da HPV, né, como suficientemente
as externalidades que ela produzia não eram suficientes para ser tratada como meritória, ou seja, para ser tratada como se bem público fosse. Mudou, não mudou? A própria merenda escolar não é uma coisa muito antiga, é de 88. Tem vários exemplos que a gente podia... Querem outro exemplo? A própria saúde, né, professor? Medicamentos para hipertensão, não tem a farmácia popular? Um medicamento para hipertensão, para diabetes, para uma série de doenças não tem subsídio do governo? Coração. Há quase 30 anos isso, desde o governo Fernando Henrique, lá com José Serra, quando foi criado a quebra das patentes, medicamentos genéricos, né, e a partir daí, eu não sei exatamente quando foi criado, eu não sei se é farmácia popular o programa, não é isso? É, farmácia popular. Eu acho que tem mais de 20 anos esse programa, não tem? Sim, tem mais de 20 anos. Então, né, para a sociedade, o que a sociedade diz? Não interessa se é pobre ou rico. O remédio, o medicamento para hipertensão é um bem de características públicas ou privadas? É privado. Tá. Divisível ou não? Divisível. Mecanismo de mercado funciona? Funciona. Custo marginal é positivo? Positivo. Existe rivalidade no consumo? Existe. Sim. Tudo bem. Mas o que a sociedade diz? As pessoas que consomem esses produtos, esses medicamentos da farmácia popular, elas se beneficiam, internalizam benefício. Todo mundo concorda, né? Mas sim, também gera benefícios para a sociedade, porque diminui a pressão do SUS, né? Diminui a pressão sobre a alta complexidade, essas pessoas vão ingressar na alta complexidade mais tarde, ok? Moral da história, a sociedade é o seguinte, não, a gente não quer ver as pessoas morrendo cedo, a gente não quer ver as pessoas com falta de medicamento, né? Morrendo por falta de medicamento, por falta de dinheiro para comprar medicamento. E a sociedade diz, olha, governo, eu quero que tu ajude essas pessoas. A sociedade... Quando eu falo sociedade, eu não gosto de dizer a sociedade como um todo, que eu estou sendo redundante. A sociedade já é um todo, né? Nem o conjunto da sociedade. A sociedade já é um conjunto, né? Quando as pessoas falam isso, as pessoas estão sendo redundantes. Está errado falar isso. Não sei se vocês percebem isso. Mas a sociedade diz não. A sociedade sinaliza para o governo o seguinte, não, isso aqui é importante. É uma política pública importante. Então, o medicamento da farmácia popular é um bem de característica privada, que é misto, porque gera externalidades positivas, né? Não é só beneficia o indivíduo, mas beneficia também a sociedade, porque diminui a pressão sobre o SUS, diminui as filas do SUS, diminui o custo de atendimento da alta complexidade, e a sociedade diz o seguinte, olha, vamos tratar esses medicamentos como meritório, ou seja, vamos tratar esses medicamentos como se bem público fosse. O que a sociedade faz? A sociedade não dá de graça esse medicamento, né? Até dá em algumas situações, mas a maior parte é subsidiado. Por exemplo, eu tomo medicamento para hipertensão, é bem barato, né? 11 pila, 12 pila, não é isso? É, bem baratinho. É barato, sim. Entender? Então, entendendo, nem todo país faz isso. Os Estados Unidos não faz isso. Tá? Não sei se o Uruguai faz isso, não sei se o Paraguai faz, entenderam? Tem N exemplos, né, de situações onde tu tem bens de características privadas que são tratadas como se bem público fosse. Conseguem pensar mais algum? Vou dar um exemplo para vocês, tá? Vamos lá.
Aí vocês vão me dizer. Um relógio de pulso é um bem público ou um bem privado? Privado. Por quê? É divisível ou não? Sim. O mecanismo de mercado funciona? Funciona. Custo marginal é positivo? O custo marginal positivo. Existe rivalidade no consumo? Existe rivalidade no consumo. Tá. E é misto ou não misto? É misto. É misto? Gera Não externalidades? é misto. Não. Não É é. não Não misto. gera É externalidade. não misto. É não misto. É tipo eu comprar um sorvete, um picolé para mim. Não é é um bem privado não misto. Entenderam? Sim. Tá. Deixa eu só para tirar uma dúvida aqui. As Sim. externalidades positivas ou negativas é o efeito daquele bem ou serviço na sociedade. É isso? Quando tu consome ou produz alguma coisa, tu tá te beneficiando, ou tá te prejudicando, né? Mas isso Mas impacta além na de tu sociedade. tá te beneficiando, tu gera efeitos para externos, além do teu consumo. Vou dar um exemplo, tá? Uma externalidade positiva. Vamos supor que que eu tenho uma casa num bairro, diz um bairro legal assim em Porto Alegre. Bonfim. Bonfim, tá bom? Pode ser, tá? Eu tenho uma casa bonita lá, eu tenho um prédio, né? Moro num prédio. E como eu moro no prédio, a frente do prédio é muito bem cuidada, né? Tu tem um belo, né, um paisagismo bonito, tal. Tu tem uma pedraria bonita, um prédio com uma frente muito bonita. Eu pergunto, os proprietários dos apartamentos do prédio, eles não se beneficiam com aquilo? Não é bonito chegar num prédio, né, bem cuidado, né, com como é que se diz, com uma frente bonita, com uma entrada bonita? Sim ou não? Sim, e o inverso também é verdadeiro, né, professor? O inverso também é verdadeiro. Mas isso não gera externalidades para as pessoas da rua? Sim, A rua gera. não fica mal, não tem não dizem que tem uma rua muito bonita em Porto Alegre, ali no Menino Deus, outra rua que é muito bonita ali pertinho do Shopping Total, tal. Ou seja, o fato de tu cuidar da tua entrada internaliza benefícios, mas gera externalidades, porque a rua fica mais bonita, os imóveis daquela rua ficam mais valorizados. Moral da história: o cuidar da tua fachada gera externalidades positivas. Entenderam ou não? Isso fez me lembrar, só para a gente rir um pouquinho, que eu tinha uma casa, e a casa era na frente da vila, né? Ninguém queria comprar a minha casa. Porque era na frente da vila. O pessoal dizia assim, tua casa é muito bonita, mas olha só, está na frente de uma vila. E aí gerava externalidades negativas. Né? Não era a tua casa que gerava, era a vila que gerava. Eu sei que é duro dizer isso, mas a vila gerava externalidades negativas. Sim, pra mas tua casa. Enfim, né? É da vida, fazer o quê? É da vida, né, professor? Não, a gente não gostaria que isso acontecesse, mas acontece, evidente. Eu te falasse, me lembrando, quando eu tinha a idade de você, 20 anos, eu namorava também uma garota, ela fazia biologia, garota. E eu ia pegar ela, e ela morava ali pertinho daquela vila ali do Planetário. Sabe ali? Era a casa ali pertinho da Ramiro ali.
E ela era uma ou duas casas ao lado ali da casa planetária. Era complicadíssimo chegar à noite ali com ela. E ela também sabia que era complicado para ela. Né? E é justamente, né, para vir para aquela casa, para ela. Era uma casa boa, mas era uma casa muito próxima da vila do planetário. E aí? Provavelmente muito difícil, né? Tu negociar, tu vender, né? Mas, né, vou dar outro exemplo, tá? De externalidades. Porque a externalidade positiva ou negativa não é só no consumo, também é na produção, tá? Vamos supor que tu seja produtor de mel, tá? O produtor de mel, tá? Ele gera externalidades positivas, sabe para quem? Para o produtor de frutas, tá? Não é a abelha que vai polinizar, não é isso? Pólen, né? Isso aí. Poli ou polê? Polinizar. Tem que ver direitinho. Mas então vai, né? Vai através do pólen, né? Vai gerar vai estimular, né? Pomares, por exemplo, pessoas que cultivam flores, né? A abelha tem um efeito, ou seja, ela internaliza benefício? Internaliza. Por quê? Na medida em que ela produz mel, produtor de mel, ele vai vender o mel, vai ganhar dinheiro com aquela atividade. Mas ela também gera externalidades positivas. Entenderam? Para outros. Querem outro exemplo? Reciclagem de alumínio. Os recicladores, essas pessoas que honestamente fazem o trabalho de reciclagem, pegam as latinhas, levam lá para as usinas de reciclagem, elas estão se beneficiando com essa atividade, estão ganhando dinheiro delas, ganhando a renda delas? Sim, né? Então elas estão internalizando esse benefício. Mas, além disso, elas estão gerando externalidades, porque à medida em que elas reciclam o alumínio, esse alumínio não vai ser retirado da natureza, não vai novas como é que se diz, minas, novas explorações de alumínio não vão ser necessárias e, consequentemente, o que vai ter? Vai ter um impacto menor sobre a natureza, ou seja, beneficiando todos nós, né? Entenderam? Outro exemplo, as pessoas que botam placas de energia solar também estão se beneficiando, estão internalizando benefícios? Estão. Mas também não estão gerando externalidades na medida em que diminui a poluição? Não só diminui a poluição, mas elas largam energia elétrica na rede, né? Ajudando a gerar mais energia elétrica. Né? Ou seja, observe, quando uma atividade econômica gera externalidades positivas, a sociedade até está disposta a subsidiar essa atividade, estimular essa atividade, tá? Diminuindo, por exemplo, com fachadas bem cuidadas, né, casas bem preservadas. O que a prefeitura pode fazer? Simplesmente pode diminuir a tributação, pode diminuir o valor do IPTU. O que pode fazer a União, o Estado, para o produtor de mel? Simplesmente pode subsidiar a atividade, estimular para que mais produtores de mel produzam mel e, consequentemente, aumente o número de abelhas. Tá? O que pode fazer, no caso da reciclagem de lixo, na reciclagem do alumínio, estimular, né, para que esses recicladores tenham uma renda melhor, umas condições de vida melhor, para que cada vez mais a reciclagem seja maior. Ou seja, aí tu estabelece o quê? Subsídios. Por outro lado, tá? Tu tem indústrias que produzem chuva ácida, né? Indústrias, por exemplo, de curtume. Vocês sabem o que é o curtume ou não? Sim, que faz o couro, né? O tratamento. Couro, né? O tratamento de couro é muito complicado, gera muito resíduos, principalmente
dos rios, né? Consequentemente, tu pode proibir determinadas atividades, celulose, por exemplo, a indústria de celulose, né? Gera cheiro, né? A famosa borregar, né? Se lembram da borregar ou não? Eu me lembro muito bem da borregada. Então, o que era borregar? Borregar nada mais era do que, né, o cheiro gerado pela transformação da madeira em celulose, né, em papel, né? Era horrível, tá? Cheiro horrível. Tá? Então, tu Era o tinha uma processo de externalidade. branqueamento, professor. Oi? É o processo de branqueamento que era Mas cheiroso. ou seja, tu gerava uma externalidade negativa no processo de produção. Tá? E por aí vai, tem várias atividades que ao produzir tu gera externalidades negativas, entendeu? Estão entendendo ou não? Quando gera externalidades negativas, a sociedade pode simplesmente dizer, olha, não vamos produzir, não nos interessa. Então, por exemplo, a indústria de celulose, lá na Espanha, né, em países de língua espanhola, chamam papeleira, né? Aqui nós chamamos de indústria de celulose. Em alguns países da Europa, há muito tempo, na Dinamarca, na Suécia, Noruega, há mais de 50 anos é proibido esse tipo de indústria. Outra, exemplo, a produção de energia por carvão, tá? É outra que gera um impacto ambiental muito grande, gera uma externalidade negativa muito grande. Então, a sociedade pode dizer, não queremos produzir. Estão entendendo ou não? Estou tentando, professor. Está muito complicado. Tá, já que vamos fazer o seguinte, tu tá com a lista de exercício aí? Estou. Então vamos tentar fazer essa lista? Eu acho que é o melhor caminho, professor, porque daí a gente consegue... Tá, vamos ver se eu acho essa lista de exercício aqui. Só um pouquinho. É aquela de responda verdadeiro ou falso? E justifique. É essa que vocês querem? Tá bem, guria. Eu acho que daí vai ficar mais claro. Vamos lá, tem problema. Vamos lá, vamos ver se eu acho aqui. Tarefa, né? Que eu tentei responder umas, mas aí eu acabo assim, quando eu vou na próxima pergunta, eu já acho que a anterior está errada. Calma, gente. Vamos lá, exercícios, né? Bem públicos e privados. Ver se eu acho aqui. Estou tentando achar. Quem sabe a gente vai lendo, professor, e respondendo. Pode ser. Enquanto eu não acho aqui. Número 1. As externalidades proporcionadas por um bem o qualificam como meritório? E aí, sim ou não? O que vocês acham? Como As bem... externalidades proporcionadas por um bem o qualificam como meritório? Como bem não. meritório. Na minha opinião, não. Aí, pode ser meritório ou demeritório, na verdade. Não é isso, Carla. Não é isso. Não é isso? O seguinte, não, olha aqui, ó. Vamos imaginar o seguinte. O que vocês acham sobre aprender francês? Muito bom. É bom, né? Não seria bom que todas as sociedades fossem poliglota? Falasse inglês, mandarim, espanhol, francês, né? Seria uma sociedade melhor, concordam? Sim. Sim. Bom, então, observem o seguinte, vamos olhar para o esquema aqui, tá todo mundo olhando para o esquema, né? Sim. Bom, então, o curso de língua é um curso, a aula de línguas, seja inglês, espanhol, francês, mandarim, ela tem características de um serviço público ou privado? Privado. Divisível ou não? Sim. É divisível, né? Ou seja, tu tem um limite, o número de alunos na sala, tá? Tu consegue estabelecer essa cadeira, né? É para um, não para outro. Existe rivalidade no consumo. Tu consegue estabelecer um preço pelo cursinho de inglês, não consegue? Pela aula de inglês, pela aula de francês, não consegue? Sim. O custo marginal é positivo, né? Por exemplo, se a aula está lotada e tu botar mais uma pessoa,
normalmente tu vai ter que contratar outro professor, vai ter que botar mais uma sala. Então, o custo marginal é positivo, existe rivalidade no consumo, o mecanismo de mercado funciona, tu consegue estabelecer um preço por um curso de inglês, né? Ou seja, tem todas as características de um serviço privado. Eu pergunto, a aula de inglês, a aula de francês, a aula de espanhol, a aula de mandarim, gera externalidades positivas ou não? Sim. A pessoa internaliza o benefício, né? Imagina falar francês, chique, né? Je ne parle français, né? Excuse-moi, e por aí vai. Revoir. Le Petit Comité, e por aí vai. É muito bonito o francês, todo mundo concorda que é uma língua muito bonita, né? Romântica, aquela coisa que a gente sabe, né? Bom, então tu tu internaliza benefício, mas é bom, né? Tu ter mais pessoas na sociedade, uma sociedade poliglota, uma sociedade mais evoluída. Então ela gera externalidades positivas. Então o curso de francês é um curso é um bem, é um serviço privado misto ou não misto? Misto. Misto, que gera externalidade positiva. Agora, a sociedade acha que essas externalidades são tão significativas a ponto de serem tratadas como meritórias? O curso de francês é tratado como se bem público fosse? Não. Então, o curso de francês é um serviço privado, de características privadas, misto, porque gera externalidades positivas, mas não meritório. Entenderam? A sociedade não o trata como se bem público fosse. Eu botei assim, professor, ó, sim, porque a atividade proporciona ganhos indiretos, produzindo um resultado benéfico para terceiros. Qual é? Repete a pergunta, só para ver. A pergunta é essa aí, das externalidades proporcionadas por um bem que o qualificam como bem meritório. Não, nem todo bem que gera externalidades positivas ou negativas pode ser tratado como meritório ou demeritório. Quem vai dizer isso é a sociedade. No caso do curso de francês, o curso de francês gera externalidades positivas? Gera. Mas a sociedade brasileira diz, olha, apesar de gerar externalidades positivas, nós não estamos dispostos a tratar o curso de francês como se bem público fosse. Tá, então é assim que nenhum de nós recebeu o curso de francês gratuito. Se a gente quiser fazer um curso de francês, nós vamos ter que pagar por ele. Concordam ou não? Tá, então a resposta seria não. Não, exatamente. Por quê? Vou dar outro exemplo. Não, porque nem todo. Jaqueline, é aí que tem que entender. É porque nem tu vai todo. perguntar isso na prova, por quê? Não, mas não é para o professor, é para vocês entenderem. Nem todo bem que gera externalidades positivas, a sociedade vai dizer, olha, que bom, vamos ofertar, vamos subsidiar para a sociedade. A sociedade não tem recurso para tudo, entendeu? A sociedade vai dizer, olha, seria muito bom que as pessoas falassem francês, seria muito bom que as pessoas falassem mandarim, só que isso é caro. Né? Teria que ter professor de francês, teria que ter escola pública de francês, de mandarim, teria que ter estrutura, né, para ofertar esses cursos públicos. A sociedade diz o seguinte, olha, tem outras prioridades, né? Apesar de ser um bem, um serviço privado misto que gera externalidades positivas, ele não será tratado como meritório, não será tratado como se bem público fosse. Tá claro ou não? Sim. Então, nem todo bem misto, nem todo bem que gera externalidades positivas ou negativas é tratado como meritório ou demeritório.
Então, a resposta seria não, porque nem todo bem gera externalidades positivas. Pode também gerar externalidades negativas. Não é essa. Não. Vamos lá. O que eu estou dizendo é o seguinte, que nem todo bem que gera externalidade... Vamos pensar na positiva, que é mais fácil. Nem todo bem que gera externalidades positivas a sociedade trata como meritório. A sociedade trata como se bem público fosse. É o caso do curso de francês. Vamos tentar achar outro exemplo aí. Vamos lá, vamos pensar. Estou tentando pensar um exemplo de que gera externalidades positivas. Tá, agora me deu um branco. Vamos continuar o exercício. Próximo aí, vamos ver qual é. O próximo é o número 2, é todo bem meritório é bem público? E aí? O bem meritório, sim ou não? Na minha opinião, assim. Bom, o que é um bem meritório? É um bem de características privadas que gera externalidades positivas, portanto, é um bem de característica privada, que é misto, e que a sociedade acha que aquela externalidade gerada por aquele bem é tão significativa que ele é tratado como se bem público fosse. Tá? Porém, ele continua tendo características de um bem privado. É o caso da merenda escolar, é o caso dos medicamentos para a farmácia popular, é o caso da educação básica. A sociedade não oferta educação básica para todos. É o caso do sistema de saúde pública, o SUS. Eu pergunto, uma consulta médica, ela tem características de um serviço público ou de um serviço privado? É divisível ou não? Sim. O custo marginal é positivo ou não? Pois é, professora, acontece que a consulta médica ela pode ser privada ou ela pode ser... Não, eu estou falando de características, aí que vocês erram na jogada. Então, eu acho que é aí que a gente está confundindo. Características. Tem toda a característica de um serviço privado. É divisível, a exclusão é aplicável, o mercado consegue determinar um preço pela consulta médica, o custo marginal é positivo, existe rivalidade no consumo. Tem todas as características de um serviço privado. Porém, a gente sabe que a sociedade considera a saúde como algo muito importante. Então, por quê? Porque a gente não quer ver uma pessoa passando mal, a gente não quer ver uma pessoa sofrendo, uma pessoa morrendo por falta de condições financeiras. A sociedade tem essa característica, se chama humanismo. Tá? Bom, diante disso, o que a sociedade diz? Olha, a consulta médica é um serviço de característica privado misto. Por quê? Porque além da pessoa internalizar o benefício da consulta, isso gera o quê? Externalidades positivas. E essas externalidades positivas são tão significativas, que a sociedade considera a consulta médica como um serviço meritório, de tal forma que a consulta médica é tratada como se bem público fosse. Tanto é que nós temos o SUS, que oferta, vai lá na UBS, claro, não é o ideal, não é o perfeito, mas vai lá na UBS, consegue marcar com o médico, consegue uma consulta, consegue conversar com o médico e tudo gratuito. Estão entendendo ou não? Sim, então nesse caso aí, é sim, né? Qual é a pergunta de novo? Todo repete. bem meritório é bem público? Não, todo bem meritório, ele é tratado
tratado como se bem público fosse, Não, apesar mas de é ter sim, todas as então, características de um bem privado. não, Ele é não, mas tratado sim. como se Mas a bem pergunta, público fosse. mas é Oi? a pergunta está dando uma, eu acho que a Não, colega olha para o esquema aqui, a ó. Olha para o interpretação da esquema. pergunta. Olha para o esquema. Tu acha que o meritório tem a setinha do meritório está no bem público ou no privado? Está no Olha, privado. olha o esqueminha. Então, ele não Então, é um bem público. Ele não é um bem público. Ele é um bem de características privadas que é tratado como se bem público fosse. O SUS é o exemplo claro disso. Todo o sistema público de saúde podia entrar no mercado, não podia nos Estados Unidos, não é só privado. A saúde não podia ser só privada. A saúde não é divisível, não é excludente, o mercado não consegue estabelecer um preço, o custo marginal não é positivo, não existe. Tem todas as características de um bem, de um serviço privado, a saúde. Só que o que a sociedade diz? Não, nós não queremos isso. Por quê? Porque saúde é um bem muito importante para nós. A gente quer que as externalidades positivas que a saúde gera são tão significativas que a saúde é um serviço privado misto que gera externalidades positivas de tal forma que a gente quer tratada como se fosse que seja tratada como se bem público fosse, ou seja, a gente trata a saúde como um bem privado, misto, meritório. Agora, nem toda a saúde é isso, né, pessoal? Querem um exemplo? Vou dar um exemplo. Tá? E aí muda, tá? A questão da mulher. Tá? Antigamente, a questão da como é que se diz? Me ajudem, gurias, quando a mulher faz uma cirurgia e tira a mama. Mas Tá. O que acontecia antes? O que o SUS bancava? só a cirurgia não dava prótese. Bancava os Exatamente. Só cirurgia e não dava prótese, não era isso? Exato. O que a sociedade disse? Opa, nós não queremos só isso. A mulher ela vai ficar estigmatizada, a mulher ela vai se sentir menos mulher, ela vai se sentir menos, vai sofrer depressão, porque para ela é importante, né, a questão estética. E o que fez a sociedade? Tornou a prótese mamária como um bem meritório. Antes era um bem privado, não meritório. Entenderam ou não? Entendi. É complexo, não é fácil, mas é interessantíssima essa área. Entendeu? Porque isso ajuda a entender muito as políticas públicas em determinadas áreas. Respondida a segunda, Carla? Sim, professor. É não, característica, não, porque Não, ele não é um bem público, ele é um bem de características privadas que é tratado como bem público devido às externalidades geradas serem tão significativas, a sociedade considera tão importante essas externalidades, que ele apesar de ter todas as características de um bem privado, é tratado como se bem público fosse. Entendi. Qual é o próximo? 3. Todo bem público é bem meritório? E aí, olhem para o esquema aí. Não. Não, bem público não é meritório. Meritório é só o bem privado que é tratado como se bem público fosse. Bem público é outra coisa. Bem público é indivisível, não existe rivalidade, não é o sinal de rádio, é o farol, é a defesa nacional. Isso aí não é bem meritório. Entenderam ou não? Não tem mérito nenhum. Ele já é bem público por natureza, pelas suas características. Tá claro? Então a resposta é não, ele é público Não. já por suas naturezas.
o bem público já tem as suas características, não é meritório. Meritório é aquele que olha a palavra, vamos em português, mérito, tem um mérito. O que é honra ao mérito? Quem é que recebe o título de honra ao mérito? É a pessoa que tem um merecimento. Merenda escolar tem um merecimento de ser tratada como se bem público fosse. A consulta do médico também. A farmácia popular também. E por aí vai. A merenda escolar também. A vacina contra a Covid também. Estão entendendo ou não? Sim. Próximo. 4. Tudo bem misto é bem meritório? Olhem para o esquema. Não. Não, né? Tu tem bem misto, é o curso de francês. Curso de francês é um bem misto ou não? Gera externalidades positivas ou não para a sociedade? As pessoas saberem falar francês? Sim ou não? Pode ser. Sim, né? É bom que a sociedade tenha. Não é legal tu ter um cara de Uber falando espanhol, falando inglês, né? Pessoas que trabalham em empresas falando outras línguas. A sociedade se torna mais produtiva, mais culta. É bom para todo mundo isso. Né? Então, é um bem privado, é misto, mas a sociedade trata o curso de francês como meritório. Existe política pública para curso de francês? Sim ou não? Não. Então, é um bem, é um serviço privado misto, não meritório. Entenderam ou não? Sim, ele pode ser não meritório também. Não meritório. Tá? Então, qual é a pergunta? Repete a pergunta só. Tudo bem misto é bem meritório? Não. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso, né? Nem todo bem misto é meritório. Nem todo procedimento cirúrgico é incorporado pelo SUS, não é isso? Isso. Então, até agora só tivemos falsos. Vamos Isso lá. aí. Continuamos. Próximo. 5. Qualquer bem privado pode tornar-se bem meritório? Falso, para mim, na minha opinião. A bolacha recheada pode se tornar meritória? Sim ou não? Não. O computador pessoal pode se tornar meritório? Não, né? O shampoo. E por aí vai. Entenderam? Bronzeador é um bem de características privadas. Misto ou não misto? Bronzeador gera externalidades positivas ou negativas? Sim. Então, ele é misto. Opa! O bronzeador gera externalidade positiva. Qual é a externalidade que o bronzeador gera? Professor, depende. Olha só. Tudo depende, na vida tudo depende. A pergunta É que eu me lembro, sabe por que eu respondi assim? Sabe por que tudo eu respondi assim? depende. Não, mas sabe por que eu respondi? A pergunta é: bronzeador gera externalidades positivas ou a pessoa que usa o bronzeador internaliza o benefício do Professor, mas bronzeamento? é que eu me lembrei de um caso, professor. Gosta de homem bronzeado, é isso? Não, professor. Que assim, na Prefeitura de Porto Alegre, o ano passado, acho que foi feita uma lei municipal para fornecer bronzeador para os Está falando de trabalhadores. protetor ou bronzeador? Protetor solar. É diferente, não estou falando de bronzeador, mas tudo bem, tá, mas vale. Mas não, vale, protetor também vale, mesma lógica, tá? Isso, não, porque o que acontecia? As pessoas, os trabalhadores da prefeitura estavam se afastando do trabalho, porque estavam ficando doentes, e aí eu fiz essa relação,
Daí Tá. foi por isso que eu respondi. Não. Tá nesse caso específico para trabalhadores, por exemplo, que coletam uva na parreira, trabalham no Isso, campo, trabalham nas rodovias no período de verão. isso, Não, exatamente. nesse caso Eles tinham específico, caso de sim. afastamento Mas por não bronzeador, né? insolação. Protetor, né? Pois é. É por isso que eu respondi assim. Bronzeador, não. Bronzeador, não. Mas tudo bem, nesse caso específico, né? Mas não é uma política generalizada, é uma política pública bem específica. Concorda ou não? Não, eu concordo, mas tu vê como as coisas são relativas, né? Bem relativas. Claro, não, Né? E para claro. nós é importante saber isso, porque como é muito relativo, é difícil saber o que E prejudica o outro, né? essa mesma política da prefeitura, há 20 anos atrás, era inimaginável. Inimaginável, claro. Né? E mesmo assim suscitou muitos questionamentos assim de várias pessoas e tal. Mas aí tiveram que abrir, fazer um processo, mostrar, né, números e tudo mais. Justificar para. Justificar, né, bem justificado, né? Então, a Próximo, resposta é verdadeira. qual é a pergunta, Jaque? Qualquer bem privado pode tornar-se bem meritório. Não. É falsa. É falso. Já te falei o negócio. Não, mas A bolacha recheada pode se tornar bem meritório? Tá, mas aí, professor, daí não é todo, é qualquer. A pergunta é: qualquer bem privado pode tornar-se bem meritório? Não é todo bem privado. Aí é português que está falando. Eu acho que pela pergunta seria verdadeiro. Qualquer bem privado pode tornar-se meritório ou demeritório. Depende de qual a gente está falando. Quando eu entendo qualquer, é todos para mim, né? Tá? O que eu entendi isso também. Eu entendi isso, que assim, que todos os bens privados, qualquer tipo de bem privado pode ser um bem meritório? Não. Em cima tu perguntou todo bem, misto. Embaixo tu disse qualquer bem. Então vamos botar todos de novo. Vamos trocar aí, em vez todo bem privado pode se tornar meritório? Não, né? Não. Nem todo bem. Não. Inclusive, tem alguns bens privados que nem meritórios são, né? Geram externalidades negativas. Tá? Seu consumo, né? Tá. É o caso da bebida alcoólica, né? Bebida alcoólica é um bem privado, que gera misto, porque gera externalidade negativa, né? Aumenta a violência urbana, aumenta a violência no trânsito, aumenta a violência contra a mulher, assim por diante. Tá, vamos lá, próximo. Qual é o próximo? 6. Externalidades proporcionadas por um bem o qualificam como bem misto? Sim. Sim, perfeito, claro. Todo bem todo bem de característica privada que gera externalidades é um bem misto. Tá aí, é só olhar o esqueminha aí. Entenderam ou não? Uhum. Então, próximo. 7. As externalidades são geradas apenas na produção de bens? Não, que é também no consumo, né? Também no consumo, né? Falamos, né? Externalidades positivas e negativas. Externalidades positivas no consumo de bens. Quando tu consome uma vacina, tu gera externalidade positiva. Quando tu consome merenda escolar, tu gera externalidades positivas. Tu pode gerar externalidades negativas do consumo, quando tu consome álcool, exagero, quando tu consome cigarro, quando tu consome drogas. Na produção, tu pode gerar externalidades positivas quando tu produz mel, quando tu recicla o alumínio, quando tu separa o lixo em orgânico e inorgânico, quando tu estimula lá, ou quando tu usa energias renováveis, tá? Ou tu pode gerar externalidades negativas na produção, quando tu produz e gera impacto ao meio ambiente, gera impacto
quando tu, por exemplo, né, uma boate de madrugada que não tenha o isolamento acústico adequado, tá? É muito bom para as pessoas que é muito bom para as pessoas que estão na boate, internalizam benefícios, escutam a música. Agora, para as pessoas que estão em torno da boate, não gera externalidade negativa, 3 da manhã um bate-estaca, A zoeira. a zoeira, ou seja, a produção lá do serviço, de música, de entretenimento, gera uma externalidade negativa. Tá. Entenderam ou não? Sim. Próximo. 8. O consumo de bens por indivíduos pode gerar externalidades? Sim ou não? Sim. Essa é fácil. Sim. Já vimos que sim, né? Tanto positivas quanto negativas. Ativos. Vacina positiva, merenda escolar positiva, determinados tipos de medicamentos positiva, negativas, o álcool, o cigarro, a droga, por aí vai. Tá? Tá. 9. Ok. Que A mais? produção de bens só gera externalidades negativas? Verdadeiro ou falso? Falso. Já vimos, né? Sim. Produção de mel, paisagismo, por aí vai. Já vimos. Reciclagem, tecnologias não poluentes, por aí vai. Ok, próximo. 10. Todo bem meritório é bem misto? E aí? Sim. Verdadeiro, claro. Para um bem ser meritório, ele tem que ser misto, ele tem que gerar externalidades positivas. Mas só gerar externalidades positivas não é suficiente para que ele seja tratado como meritório. É o caso do curso de francês. Ele é um bem misto, porque gera externalidades positivas, mas ele é não meritório. Nesse momento, pode ser daqui a um ano, o governo estadual, o governo federal diga, olha, é fundamental que a população saiba francês, nós vamos ofertar cursos de francês, nós vamos abrir um edital para contratar 10 mil professores de francês, nem tem isso mais no Brasil, mas tudo bem. Pronto. A partir daquele momento que o governo definiu isso, né, lembrando sempre que o governo representa os interesses da sociedade, seja ele municipal, estadual ou da União, né? A partir desse momento, aquele curso de francês, que era um bem misto não meritório, passa a ser um bem misto meritório. Entenderam? Entenderam. Sim. 11. Próximo. 11. Todo bem privado é bem meritório? E aí? Falso. Falso, né? Um bem privado ele pode ser misto ou não misto. Um bem privado pode ser misto com externalidades positivas ou negativas. Um bem privado pode ser misto meritório ou demeritório. Ou ainda um bem privado pode ser misto, não meritório ou não demeritório. Tá. Então, não é o caso. Próximo. 12. O consumo de bens só gera externalidades positivas? E já vimos isso. Sim ou não? Falso. Falso, né? Próximo. Cigarro, drogas, álcool, por aí vai. 13. Segurança nacional é o bem público impuro? Já vimos também. É público impuro ou puro? Para mim é puro. É puro, né? Já vimos. Falso. Falso. Próximo. 14. A transmissão radiofônica é um bem público puro? Já vimos também. Não vimos? Esse é Sim, verdadeiro. isso, verdadeiro. Verdadeiro. Próximo. 15. Quando o consumo é rival, o custo marginal positivo, mas a exclusão economicamente inconveniente, trata-se de um bem público impuro? Essa é difícil, né? Eu parei, professor. Vamos de novo. Fica Quando o consumo é rival, Quando o consumo é rival. Tá.
O Ou custo seja, a rivalidade marginal, no consumo. isso. Tá? O custo marginal é zero. O custo marginal é Não, desprezível. o custo Tá. marginal positivo, diz ali. Não, aqui está zero. É que tu pulou. Eu estou lendo a É. 15 que eu É, tô lendo? anterior. Desculpa. Quando o consumo rival. Opa, vamos lá, que já é difícil a Quando o questão. consumo é rival, o custo marginal positivo, mas a exclusão economicamente inconveniente, trata-se de um bem público impuro? Não sei dizer, professor. Eu acho que Na tem na nossa verdade, lista assim, ali, sim, né? é falso, né? Porque quando o consumo é rival, quando o consumo é rival já não é um bem público, seja puro ou impuro, concorda ou não? Concordo. Tá, próximo, qual é? Mas ali pela aquela tua tabela ali não diz que o bem público é consumo rival? Opa, bem público indivisível, custo marginal desprezível, não existe rivalidade no consumo. Estou lendo a tabela aqui. Não excludente, o mercado não funciona adequadamente. É isso que caracteriza um bem público. Não é o que está escrito em Embaixo de vermelho amarelo, aqui? e de amarelo o que está escrito? Esse é um bem público impuro, né? Tá. Indivisível. Tá, vamos lá. Repete a pergunta, então, para a gente ficar bem claro. 15. Quando o consumo é rival, Tá. o custo marginal positivo, mas a exclusão economicamente inconveniente, trata-se de um bem público impuro? Tá. Então, realmente, tá, já que está certo. Quando tu tem um bem público impuro, tem problema de congestionamento. A gente falou disso, não falou? Sim. É a redenção no show da Anitta, é a Freeway no Réveillon, né? É a Ipiranga na hora do rush. Então, vamos lá. Quando tu tem um bem público puro, tu tem custo marginal positivo, tá? Tu tem rivalidade no consumo e a exclusão é aplicável, é justificável. O que tu pode fazer na redenção? Tu pode dizer o seguinte, o número máximo de pessoas na redenção é esse. Mais do que isso, não será permitida a entrada no show da Anitta. O que mais? Tu pode dizer na Ipiranga, tu pode dizer o seguinte, olha, esse horário é proibido caminhão na hora do rush, ou é proibido o trânsito de carros particulares, poderia fazer isso, tá? Ou seja, a exclusão é justificável. Então, diante do que eu falei, o que vocês acham? Qual é a resposta? Eu acho que é impuro, que tá certo. Também acho que está certo. Tá certo, é isso aí. Perfeito, verdadeiro. Entenderam ou não? Entendi. Próximo. 16. Quando o consumo não é rival, o custo marginal é zero e a exclusão é praticável sem criar transtornos maiores, temos um caso de bem público puro? Verdadeiro também. Falso, porque como é que tu... Imagina o seguinte, tu não tem rivalidade no consumo, tá? O custo marginal é desprezível. Como é que tu vai aplicar a exclusão? Como é que tu vai aplicar a exclusão da defesa nacional? Tá, pela exclusão, então. Claro, o erro está aí. Como é que tu vai aplicar a exclusão à noite na redenção? Tem sentido aplicar a exclusão? Uhum. Não só tem sentido, é fácil tu aplicar a exclusão, a não ser que tu feche a redenção, que tu coloque aí muros na redenção, entendeu? Entendi. O mesmo vale para uma rodovia desimpedida, uma avenida não congestionada, entendeu? Aí é que está o erro. Tá. Ela é não exclusão excludente. não tem como excluir. Ou não é que não tem, é muito difícil de excluir.
Tem, pode dizer, tu não entra mas a exclusão não é facilmente aplicável. Qual é o próximo? Próximo é o 17. Todo medicamento é bem misto? Todo medicamento gera externalidade positiva ou negativa? Verdadeiro ou falso? Aqui eu tenho uma pergunta, professor. Assim, Sim. ó, teoricamente, na minha visão, assim, primeira, ele está certo. Todo medicamento é um bem misto. Mas, eu acho, assim, sim. Eu acho que o meu medicamento que eu vou usar agora à noite, que a Jaque vai usar, e vai ficar toda branca à noite para a espinha, está gerando externalidade positiva? Eu acho, não sei. Posso ter errado, professor? Não é vocês, né? Eu, quando era jovem, eu ficava à noite e botava minâncora. Mas é velho, né, Alvarenga? Meu Deus do céu. Não, mas se usa minâncora ainda, gente. Se Poxa, usa. minâncora. Não, sério, se usa. Faz uns 30 e poucos anos que eu não tenho mais espinha, né? Nunca tive muita, mas os poucos que eu tinha, eu botava minâncora. Pedia para a mãe, né? A mãe que tinha minâncora. E aí dormi cheio de essas cagadas. Uma pomada branca, né? Fedorenta. Né? Fedorenta e grudenta. Eu pergunto, é um medicamento? É um medicamento, né? Gera externalidade positiva ou negativa? Sim. Eu dormindo na cama? Acho que não, né? Nem todo medicamento gera externalidade. Medicamento para calvície. Gera externalidade. Então eu não entendi bem, professor. Então não entendi. Vai de novo, qual é a pergunta? Todo medicamento é um bem misto? Não, nem todo medicamento gera externalidades positivas ou negativas. O medicamento para calvície é um exemplo claro. Esse medicamento para espinha, outro exemplo. Tu internaliza o benefício lá, o cara que é calvo, né? Que é careca, vai usar o medicamento porque para ele vai se sentir melhor com o cabelo, tá? Mas isso aí não está gerando nenhum tipo de externalidades. Não me afeta muito eu conviver com careca ou não careca. Não vai mudar minha vida, afeta a vida de vocês. Depende, né? Como depende? Eu não gosto de careca. Se meu marido ficar careca, ele vai ter que botar. Mas daí, teu marido é outra história. Tudo bem. Mas vai afetar ele, é ele que tá. Tu não vai deixar de casar com ele, ou viver com ele, porque ele tá careca ou não, né? Não sei, não. Não vai te separar dele. Não posso garantir. Bom, coitado do homem, tá ralado, tem que botar peruca. Então, ou seja, tem medicamentos, pessoal, medicamento para, sei lá, dor de barriga não gera externalidades. Medicamento para, deixa eu ver, dá um exemplo aí, me ajudem, vocês não me ajudam, para frieira. Entendeu? Medicamento para bicho do pé, por aí vai para calo, sei lá, tem um monte de medicamento que não é misto, que não gera externalidade nem positiva nem negativa. Ok. Agora eu vou te fazer uma pergunta. O medicamento pode gerar externalidades negativas? Pode. Como? A polio, por exemplo. A polio não, Ai, como é que é o nome aquela, há uns anos atrás, deram um medicamento que causava paralisia, não me lembro como é que era o nome. Não, mas aí a pessoa, a externalidade é para as outras, para a sociedade. Sim, mas isso não causa um mal para a sociedade? Não, em tese gera um mal para a pessoa, né? Eu vou dar um exemplo, né? Tem medicamento que gera reações adversas, a pessoa fica transtornada, fica nervosa, com muita raiva, né, fica violenta. Não tem medicamentos que geram violência, a pessoa se torna. Sim. Acho que medicamentos para algumas doenças, né? Não sei, não conheço, não vou falar porque não está gravando aí, mas tem algumas situações onde tem determinados medicamentos para determinadas pacientes, né?
geram efeitos colaterais fortes, efeitos adversos fortes, que afetam terceiros. Entenderam? Então, alguns medicamentos geram externalidades negativas. Tá. Então, 18. Próximo. Toda educação é meritória? E aí? Já vimos? Não. Não. Não, né? Eu pergunto, um curso de etiqueta. Vocês já fizeram um curso de etiqueta, gurias? Eu já fiz. Eu já fiz. Claro. Qual é o problema? Tinha Ai, uma desculpa. Célia Ribeiro, né? No meu tempo tinha a tal da Célia Ribeiro. Aí, como pegar o garfo, qual é o garfo a comer Eu peixe? tinha em casa, professor, eu tinha minha tia que era toda, Deus o livre, pegar o garfo errado, que ela já vinha, me dava aula em casa. Minha avó também era toda, minha avó germânica era terrível. Nossa! Até batendo nas mãos ela batia. Não faz assim. Não chegava a isso. Minha avó não chegava a isso, mas que dava uma bronca, dava. Pega direito o garfo, guria, tá? Aquela coisa. Mas então o que tu tinha? Tu tem. Isso vai mudar a vida dos outros? Não. O curso de etiqueta? Né? Tem vários cursos aí. Vou fazer um curso de corte e costura. Também não, entendeu? E por aí vai. Então, tem alguns cursos de educação que não geram externalidade. Curso de. Não vou falar de armas, né? Mas, sei lá, alguns cursos que a pessoa faz. Me ajudem aí. Curso de. De violão? Até que violão gera externalidade negativa. Positiva, né? Até eu gosto de uma pessoa que toca violão. Até muito bom. É muito bom, né? Negativa pro vizinho, né, Sur? Depende, né? Se tocar Chitãozinho e Chororó, eu concordo. Né? Agora, se tocar um Led Zeppelin, não. Mas tudo bem, né? Cada um. Gosto, cores de amor não se discute. Então, não, nem toda educação, né? Toda educação. Eu falei de etiqueta. Sei lá, vou fazer um curso de gourmet, né? Mulher é cozinheira, né? Homem é gourmet, né? Não é assim? É uma discriminação total, né? Total. Bom, mas o fato de eu fazer um curso de gourmet não vai afetar os outros, né? Quando muito afeta lá em casa, se eu fizer alguma coisa em casa. Entenderam? Nem toda educação gera externalidades, sejam elas positivas ou negativas. Aliás, educação pode gerar externalidades negativas? Negativas. Vou teorizar aqui, posso? Pode. Assim, e se for uma educação, uma forma de educar que não tão boa, que não educa, não exatamente. As crianças, não passa conhecimento para as crianças. Educação com educação, né, com preconceituosa. Vou dar um exemplo mais direto, tá? Não existe cursos, inclusive na internet, como aprender a fazer bomba. É verdade, Eu estou aprendendo, é um curso, né? Mas isso é bom para a sociedade, que o cara aprenda a fazer uma bomba? Não, claro que não. Então, nem toda educação tem educação que pode gerar externalidades negativas. Entendeu? Eu não vou citar, mas tem algumas áreas onde as pessoas aprendem coisas que, ao invés de ajudar, prejudicam a sociedade. Mas isso aí é muito pessoal. Tá, próximo. 19. Um bem de características privadas pode tornar-se meritório e ter o tratamento como se fosse bem público? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Próximo. 20. Um bem público pode beneficiar diretamente a indivíduos específicos e, consequentemente, ser tratado como bem privado? Ixi, acho que não. Não, né? Como é que tu vai beneficiar? É indivisível um bem público, né? Como é que tu vai beneficiar ao Ricardo, o sinal de rádio, o farol, né? Como é que tu vai beneficiar especificamente
a Carla, né, a Defesa Nacional, o Sistema de Proteção do Território Nacional. Não, ele é indivisível. Não pode beneficiar uma pessoa especificamente. Todo bem e serviço em saúde é um bem misto? Já conversamos. Todo bem e serviço em saúde gera externalidades? Sim. Não, mas ali na tua tabela é misto ou não misto. Sim, misto é que gera externalidades, não é isso? Tá, mas aqui está dizendo, ó, peraí, vamos de novo. Todo o bem e serviço em saúde é um bem misto? Ou Pela seja, tua tabela todo ali, ó. bem e o serviço em saúde gera externalidades, seja positivas ou negativas? Sim. Opa, se eu decidir, Ricardo, fazer uma troca de sexo, virar Ricarda, eu estou gerando externalidade? Vai afetar a vida de vocês eu virar Ricarda? Da tua esposa, sim. Bom, sei lá, de repente nem para ela, né? Vai saber. A Felipe foi ótima essa. Não, né? Nem todos. Se vocês decidirem fazer sei lá, colocar Acontece. Botox. Botox, é isso? É. Não vai mudar nada, não vai gerar externalidades. É isso que eu quero dizer. Claro que tudo é relativo, tudo gera. Tem outro. Mas é claro, tu pegando na regra, não, né? Tá, então é falso, né? É falso, não. Tá. É falso. É falso. Não. 21, falso. A sociedade não vai mudar nada, a sociedade não vai melhorar nem piorar a sociedade se eu trocar de sexo. O problema é meu, né? É uma questão individual, né? Cite 4 exemplos de bens ou serviços que geram externalidades positivas no consumo ou na produção. Isso a gente já falou, né? Sim, já falou. Vocês podem pesquisar, inclusive, um pouco isso. Olhem o Mânquio, tá? O Mânquio tem externalidades ali, um capítulo só sobre externalidades que a gente vai falar aula que vem. Tá. 23. Cite 4 exemplos de bens ou serviços que geram externalidades negativas no consumo ou na produção. Também, já falei, pesquisem um pouco. Pesquisem um pouco. 24. Para todo bem público impuro, se classifica como um bem público puro. Ixi. Não, está mal feita essa frase. Para todo bem público impuro, se classifica um bem público puro? Está confuso, né? Tá mal falado. Não, essa aí está mal feita. Essa não vamos errado. Não, não professor, tem mais. O senhor sabe quantos são? São 48, quer saber? A gente para por aqui. Não são. Eu acho que começa a repetir. Repete, eu acho. Só até aí. Acho que são 24. Não. É porque eu acho que o professor mudou essa atividade. Eu acho que repete, não repete? Não, porque eu imprimi. Repete, mas os números não. Os números, eles as perguntas são as mesmas. É 24. Tá. Então tá. Essa última aí tá confusa. Bota lá a última lá na 48 aí, vê se é a mesma. É a mesma coisa. Para todo bem público impuro, se classifica um bem público puro? Eu não entendi nem a pergunta. Está mal formulada. Todo bem público impuro, ele, né, melhor dizendo, todo bem público, ele só vai ser impuro, todo bem público, todo bem ou serviço público, ele só vai ser impuro se tiver problemas de congestionamento. Entenderam? Tá. Senão, ele vai ser um bem público puro. É isso, bem público. O puro não tem problema de congestionamento, é isso? Não tem problema de congestionamento. Mas o mesmo bem que pode ser puro em determinado momento, ele pode se tornar impuro. É o caso da Freeway no Réveillon. Ou da Ipiranga ali, né? Na hora do Rush, ou o Parcão no show da Anitta, por aí vai. Então é verdadeiro. Não. É que está mal formulada. Está mal formulado, eu só estou explicando para vocês. Tá.
Está mal formulado, não dá para entender direito. Não, tá errado essa frase. Então tá. Entenderam? Isso. Esse assunto é muito interessante, pessoal. Né? Deem uma estudada, deem uma olhada no Mankiw sobre externalidades. Tá? Depois a gente vai ver o que é. A gente vai falar de tragédia dos comuns, vamos falar de monopólios, né? Por exemplo, Corpo dos Bombeiros, né? Serviço de Bombeiros. Serviço de Bombeiro, por exemplo, até o século XIX, nos Estados Unidos, início do século XX, até hoje, nos Estados Unidos, é privado. No Brasil é diferente, no Brasil é público, né? Nos Estados Unidos é privado. Só que tem um probleminha, né? No momento que seja privado, tu aplica o princípio da exclusão, né? E aí, como é que tu vai? Tá pegando fogo, tu não vai pagar, então eu não vou te atender? E a casa pegando fogo com criança, com pessoas de idade dentro de casa? Os americanos pensam diferente da gente. Como é que funciona lá? Quem é que paga o... Eu não sei. Algumas vezes é a comunidade que paga, né? Na maior parte das vezes, a comunidade sustenta e o serviço é gratuito, mas não é do governo, entendeu? São chamados bombeiros voluntários, que já existe aqui no Brasil, né? Tem. No Rio Grande do Sul, mas é coisa nova também, não tem 20 anos. Tá? Não, é bem novo. Nos Estados Unidos tem mais de 2 séculos os chamados bombeiros voluntários. Então, é que a sociedade deles é diferente da nossa. A nossa sociedade depende muito do governo, porque nós não temos aquela visão de solidariedade, de ajuda um ao outro. Né? Já eles dizem, olha, não é, o governo não precisa tudo, a gente pode se organizar aqui e se organizar, e um ajudar o outro. Eles têm essa visão. Tem essa visão bem... né? Tem um pouquinho a ver com a questão da anglicana, né, da igreja anglicana, assim por diante. Tá bem? Tá bem. Tá, então amanhã essa aula está disponível para vocês no Moodle, ok? Tá bom. Obrigada. E quanto à aula que vem, quinta-feira que vem, eu vou conversar, eu vou falar com o Celso, e aí, se tiver melhores condições, volta presencial. Ok? Tá bom. Tá, professor. Obrigada, boa noite. Desculpe, obrigado aí pela atenção de vocês e uma boa noite para todos. Boa noite. Boa noite. Tchau. Boa noite, colegas. Boa noite.